Em 1886, no território de Dakota, todos os colonos construíram apressadamente cabanas de estrutura de balão antes da primeira nevada. Mas Lars Newgard, um carpinteiro da Noruega, ainda estava escavando no final de outubro. Seus vizinhos chamavam aquilo de toca de texugo e zombavam dele por cavar a própria tumba. Ele esculpiu um espaço de cerca de 3, 7 por 4, 9 metros em uma colina voltada para o sul, forrou as paredes com postes de choupo e cobriu com um telhado de grama que lembrava um túmulo. Cabanas comuns eram erguidas em 2 ou 3 semanas com tábuas de 2, 5 centímetros de espessura e papel alcatroado. Sua moradia subterrânea exigiu 6 semanas para ser concluída adequadamente, e então veio 18 de janeiro de 1887. A nevasca repentina atingiu sem aviso. As temperaturas caíram para negativo 30 e 9 graus Celsius, com ventos constantes entre 40 e 50 e 6 km por hora. Durante 3 dias consecutivos nas cabanas de estrutura de balão, os fogões a lenha apagavam às 3 da manhã e as temperaturas internas caíam para negativo 4 graus Celsius ao amanhecer. As bacias de lavar viraram gelo e a geada formava padrões nas cabeças dos pregos nas paredes internas. No entanto, a chamada sepultura do tolo permaneceu a confortáveis 10 graus Celsius durante a noite sem nenhum fogo. Enquanto as famílias dos vizinhos se reuniam em torno de brasas moribundas, o abrigo escavado de Newgard permanecia tão quente que um copo de lata ainda tinha condensação. Que conhecimento ele possuía sobre o solo abaixo da linha de congelamento que outros ignoravam? Como sua moradia enterrada se tornou o fator decisivo entre congelamento e conforto quando o inverno mais rigoroso já registrado desafiou todos os refúgios? Se você aprecia histórias de sabedoria prática duradoura, inscreva-se, pois temos mais histórias bem documentadas que valem a pena preservar. Deixe um comentário com sua cidade e fuso horário. Gostamos de ver para onde esses documentários viajam. Na manhã de 23 de outubro de 1886, Lars Newgard estava com água até os joelhos na argila de Dakota. Seus vizinhos estavam pregando as últimas paredes de suas cabanas antes da mudança de estação. A geada tinha deixado a grama de búfalo prateada por 3 manhãs consecutivas, e as carroças de carga traziam relatos de neve precoce de 2 condados ao norte. Todos os colonos prudentes se apressaram para concluir seus edifícios de estrutura de balão. Esses edifícios apresentavam tábuas de pinho de 2, 5 centímetros de espessura sobre montantes de 5 por 10 centímetros, papel alcatroado bem esticado e telhas de cedro se os fundos permitissem. O projeto padrão previa uma base de 4, 9 por 6, 1 metros, construção de parede única e conclusão em 2 a 3 semanas. Isso era viável se a madeira chegasse sem danos do depósito ferroviário a 19 km ao sul. Newgard continuou cavando. Sua escavação tinha 3, 7 por 4, 9 metros, cortada em uma encosta suave voltada para o sul que captava a luz solar baixa do inverno. Ele trabalhava sistematicamente, cortando as laterais em degraus de 5 centímetros para evitar desabamentos. Verificava suas medidas usando uma corda com nós com marcas a cada 30 centímetros. A parede traseira descia 2, 1 metros do nível do solo, enquanto a parede frontal estava apenas 1 metros abaixo da superfície. Esse design de piso inclinado drenaria a umidade e aumentaria o pé direito sem precisar de madeira cara que ele não podia pagar. Ezra Pike, o agente de carga da região que fornecia madeira e ferragens para a maioria dos colonos, parou sua carroça 2 vezes naquela semana para dar conselhos. "Você está cavando sua própria cova", gritou Pike de seu assento de motorista, apontando para os montes ordenados de terra. Ao lado da escavação de Newgard, o chão permanece úmido lá embaixo. Então, quando o degelo da primavera chegar, você vai se afogar em seu próprio porão. Pike tinha plantas de catálogo de empresas madeireiras do leste. Projetos padronizados com listas de corte exatas e quantidades de pregos transformavam madeira bruta em abrigos à prova de intempéries em muito pouco tempo. Seus clientes erguiam cabanas que pareciam respeitáveis da estrada de carroças, paredes verticais, telhados inclinados e chaminés de pedra que sinalizam civilização a quilômetros de distância. O ridículo se espalhou entre o grupo disperso de reivindicantes de terras em todo o município. Augusta Riddle administrava o armazém geral e a agência dos correios de sua própria cabana. Ela registrou as piadas em seu livro de registro diário, junto com leituras de temperatura e registros de carga. "O Norsec está construindo para si uma toca de texugo", escreveu em 26 de outubro. "Os vizinhos estão apostando se ele congela ou se afoga primeiro." A piada era especialmente mordaz porque as escavações representavam tudo o que os colonos ambiciosos queriam deixar para trás. Eram as moradias primitivas de terra dos povos indígenas, as medidas desesperadas de agricultores fracassados que não podiam pagar por suprimentos adequados. Em vez de responder, Newgard aceitou as críticas com naturalidade
e voltou a sua atenção para o conhecimento técnico que adquiriu através da experiência. O seu conhecimento sobre construção enterrada veio dos vales montanhosos do oeste da Noruega. Os telheiros com telhado de turfa e as caves escavadas para raízes naquela região mantinham temperaturas estáveis durante invernos de 7 meses. O conceito era simples. O solo abaixo da linha de geada permanecia consistentemente entre 9 e 13 graus Celsius durante todo o ano. Uma massa térmica que absorvia e libertava calor a um ritmo suave o suficiente para regular o clima interior sem necessidade de combustível contínuo. A sua escavação expôs as propriedades do solo local, o que validou este método. A uma profundidade de cerca de 2 metros, o subsolo argiloso não revelou qualquer evidência de geada sazonal. Em invernos típicos, a linha de geada aqui atingia apenas entre 76 e 102 centímetros. Abaixo dessa camada, as temperaturas do solo mantinham-se constantes, independentemente do tempo à superfície. Uma cabana escavada bem construída ligar-se-ia a esta massa térmica, utilizando a própria terra como amortecedor contra extremos de temperatura. Como resultado, os edifícios à superfície estavam expostos a todas as mudanças de vento e clima. Os métodos de construção de Newgard distinguiam seu trabalho das cabanas escavadas rudimentares que os colonos em apuros poderiam montar apressadamente. Escolheu postes de chopo cottonwood com 15 a 18 centímetros de diâmetro, cortados frescos dos fundos de riachos e descascados para evitar a deterioração. Estes foram colocados a intervalos de 61 centímetros ao longo das paredes escavadas, desde o chão até a linha do telhado prevista, a 1 metros acima. Cada poste foi marcado para corresponder à parede de terra irregular por trás, e depois preenchido com pedras e argila para formar uma barreira estanque. A disposição estrutural exigia um cálculo preciso. Os varões do telhado, com 18 a 20 centímetros de diâmetro, atravessariam a largura de 7 metros com centros de 41 a 46 centímetros. Suportariam uma carga permanente de aproximadamente 150 a 200 kg por metro quadrado do telhado de relva seca. Isso poderia aumentar para 300 a 400 kg por metro quadrado quando o telhado estivesse encharcado pela chuva e neve. Os postes de chopo cottonwood foram devidamente dimensionados e verificados quanto a nós e defeitos. Conseguia suportar esses pesos sem demasiada curvatura. O objetivo era uma flecha inferior a 3 centímetros no centro sob carga máxima. Na última semana de outubro, White Willow, uma idosa lacota que ocasionalmente negociava na loja de Riddle, parou para inspecionar a construção de Newgard. Fora criada entre alojamentos de madeira e terra construídos com conceitos semelhantes, e as suas perguntas focaram-se em aspectos práticos que mostravam um conhecimento profundo. Apontando para o canal de drenagem, perguntou: "Cortaste um canal de água?" Newgard tinha cavado uma vala no lado superior. O canal tinha 46 centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade, com um gradiente de 5 centímetros por cada 4 metros para canalizar o degelo e a chuva para longe do edifício. Ela acenou com aprovação quando Newgard lhe mostrou o dreno francês e acrescentou: "O solo úmido rouba calor." O sistema usava uma camada de pedras de campo com 10 a 15 centímetros de espessura para capturar a água subterrânea antes que pudesse entrar na área escavada. O design do telhado atraiu o maior ceticismo dos construtores tradicionais que passavam pelo local. Newgard espalhou uma camada de mato e colmo de 5 a 8 centímetros de espessura sobre as vigas de postes, e depois começou a cortar blocos de relva da pradaria adjacente. Cada bloco tinha cerca de 15 centímetros de espessura, 30 centímetros de largura e 46 centímetros de comprimento, cortado com as raízes ainda presas para preservar a resistência estrutural. Foram colocados com o lado da relva para baixo, em filas sobrepostas. Estes blocos funcionavam como telhas gigantes que desviavam a água, enquanto as raízes se entrelaçavam para formar uma membrana de telhado viva. No dia 2 de novembro, Pike fez um último esforço para convencer Newgard. A primeira grande neve já se aproximava enquanto Nygard colocava as últimas camadas de relva no pico do seu telhado. "Posso arranjar um kit de cabana padrão, tábuas, pregos, papel de feltro, acessórios, entregue por $47, ofereceu Pike. Pike propôs 3 semanas de trabalho com assistência certa e acabarias com algo que se assemelha à civilização em vez de um monte indígena. A lógica financeira da oferta de Pike atraía a maioria dos colonos. O dinheiro gasto em materiais representava apenas 25 a 30% do custo total da construção quando a mão de obra era considerada trabalho familiar gratuito. Newgard recusou a oferta sem comentários, concentrando-se antes nos toques finais que fariam ou desfariam a sua cabana escavada. Quando o inverno colocou à prova todos os abrigos da pradaria, ele selou as juntas das paredes com uma argamassa de barro e palha aplicada com uma espessura de cerca de 4 centímetros. Em seguida, foram aplicadas 2 camadas de cal para fortalecer a superfície e refletir a valiosa luz solar do inverno que entrava pela única janela voltada para o sul.
O piso tinha uma ligeira inclinação, subindo cerca de 3 centímetros das bordas em direção ao centro, direcionando qualquer umidade para o sistema de drenagem francês ao redor, em vez de acumular na área de estar. Em 7 de novembro, chegou a primeira geada severa da temporada, e o abrigo acabado correspondia exatamente às expectativas dos vizinhos. Parecia nada mais do que um monte gramado, surpreendentemente semelhante a uma sepultura. Os únicos sinais de ocupação humana eram o cano da chaminé saindo do telhado de turfa e a entrada rebaixada escavada na encosta sul. Embora a estrutura desafiasse todas as noções convencionais de habitações de fronteira adequadas, ela mantinha temperaturas internas estáveis. Com temperaturas internas entre 14 e 17 graus Celsius, o conforto era alcançado usando muito pouca madeira, cerca de 0,9 a 4 kg por hora. Em comparação, cabines convencionais precisavam de 2,7 a 6 kg por hora durante o mesmo período frio. No entanto, o verdadeiro desafio estava nos meses rigorosos que viriam. O inverno de Dakota testaria a preparação de cada colono contra forças que ignoravam tanto o orgulho quanto a tradição, deixando apenas os implacáveis cálculos de perda de calor e solidez estrutural. Os princípios científicos por trás do design enterrado de Newgard baseavam-se em conceitos raramente compreendidos pelos construtores de fronteira, mas que haviam sido usados por arquitetos indígenas por centenas de anos. A temperatura do solo abaixo da linha de geada permanecia notavelmente constante. Estações meteorológicas oficiais em todas as grandes planícies registraram que as temperaturas do solo em profundidades de 2 a 5 metros mudavam menos de 6 graus Celsius ao longo de todo o ano. No território de Dakota, isso se traduzia em temperaturas do subsolo entre 9 e 13 graus Celsius. Isso era verdadeiro independentemente de a temperatura do ar externo atingir o pico de 32 graus Celsius em julho ou cair para negativo 40 graus Celsius em janeiro. O solo agia como um enorme reservatório térmico, absorvendo e emitindo calor com a constância gradual dos processos geológicos. Essa massa térmica fornecia o principal benefício de construir no subsolo. Uma cabine típica expunha todas as 4 paredes, o telhado e o piso a flutuações severas de temperatura. O abrigo revelava apenas sua porta voltada para o sul ao clima externo. As outras 3 paredes e o telhado permaneciam cobertos por terra. Isso garantia temperaturas internas consistentes, formando uma barreira que nunca cairia para o frio mortal que havia ceifado vidas em edifícios acima do solo. Os cálculos eram simples. Reduzir a área de superfície exposta em 60% a 80% levava a diminuições comparáveis na perda de calor, mesmo sem levar em conta a massa térmica. A infiltração de ar era outro grande problema que os métodos construtivos padrão tratavam de forma inadequada. Durante tempestades de inverno, os ventos na pradaria de Dakota tipicamente alcançavam 40 a 56 km por hora, forçando o ar gelado através de cada fenda e a abertura nas paredes de madeira erguidas rapidamente. Meteorologistas do governo determinaram que cada troca completa de ar por hora em uma cabine aquecida exigia combustível extra para aquecer o ar frio que entrava tipicamente 0,9 a 8 kg de madeira por hora apenas para compensar as perdas por infiltração. O abrigo de Niágara, com 3 lados enterrados e vedação cuidadosa das aberturas do teto, reduziu a infiltração de ar a níveis gerenciáveis. Isso poderia ser gerenciado através de ventilação intencional, em vez de ser constantemente combatido como perda de calor. O sistema de gerenciamento de umidade exigia o conhecimento mais avançado de física da construção. O solo úmido transmitia calor 20 a 30 vezes mais rapidamente do que o solo seco, transformando o que poderia ter sido isolamento em um dissipador térmico que tornaria qualquer sistema de aquecimento ineficaz. O dreno francês de Newgard lidava com essa fraqueza, capturando a água subterrânea antes que ela pudesse atingir a área do abrigo. Um canal de 46 centímetros de largura escavado na encosta mais alta desviava a água da chuva do edifício. Uma camada de 10 a 15 centímetros de pedra bruta sob o piso capturava a umidade subterrânea e a direcionava para a superfície através de drenos com inclinação precisa. O telhado de turfa apresentava o mesmo nível de sofisticação no manuseio da água, mantendo suas propriedades isolantes. Os blocos de 15 a 20 centímetros de espessura, colocados com a grama voltada para baixo, formavam camadas sobrepostas que desviavam a chuva. As raízes gradualmente se entrelaçam para formar um tapete contínuo. Com o tempo, as raízes vivas se tornavam mais espessas e mais eficientes em bloquear a infiltração de água. Uma camada de arbustos e palha de grama sob os blocos de turfa oferecia drenagem extra. Isso garantia que qualquer água que atingisse a construção do telhado fluísse lateralmente em direção aos beirais, em vez de vazar para o interior. Os cálculos de engenharia para o telhado exigiam consideração cuidadosa de cenários de carga que os construtores acima do solo raramente enfrentavam.
Em condições secas, o telhado de turfa exercia uma carga permanente de 140 e 6 a 195 kg por metro quadrado, aproximadamente 3 vezes o peso de um telhado padrão de telhas. Quando saturadas pela chuva e sobrecarregadas pelo acúmulo de neve, as cargas totais poderiam atingir 290 e 3 a 390 e 1 kg por metro quadrado. Os postes de chopo usados por Nygaard tinham diâmetros de 18 a 20 centímetros e estavam espaçados de 41 a 46 centímetros no centro. Essas cargas foram calculadas para serem suportadas com uma deflexão máxima de 3 centímetros no ponto médio. O sistema de ventilação conciliava as necessidades conflitantes de ar fresco e retenção de calor, usando aberturas estrategicamente projetadas que aproveitam as correntes de ar naturais. Uma dessas aberturas era uma entrada de ventilação de 8 a 10 centímetros localizada perto do chão, no lado sotavento da estrutura. Ela atraía ar fresco, que era lentamente aquecido pelo contato com a temperatura constante do solo antes de subir para a área de estar. Uma saída de 13 a 15 centímetros perto da cumieira expelia o ar viciado, gerando uma circulação suave que preservava a qualidade do ar sem perda significativa de calor. O sistema realizava 2 a 3 trocas de ar por hora quando o vento alimentava a ventilação natural. Isso era suficiente para evitar acúmulo de dióxido de carbono e problemas de umidade sem exceder a capacidade de aquecimento. Observações de temperatura durante as primeiras semanas de novembro mostraram características de desempenho que confirmaram que o método de Newgard estava correto e que as dúvidas do vizinho eram infundadas. Com uma pequena fogueira queimando 9 a 1, 4 kg de madeira por hora, as temperaturas internas permaneciam estáveis entre 14 e 17 graus Celsius, mesmo quando as temperaturas externas caíam para menos 26 graus. Mais importante, quando as fogueiras eram deixadas apagar durante a noite, as temperaturas internas desciam para 9 a 11 graus Celsius. Embora desconfortável por períodos prolongados, isso ainda estava muito acima do frio perigoso, que ocorria em edifícios acima do solo em circunstâncias semelhantes. As vantagens econômicas tornaram-se claras à medida que os dados de consumo de combustível se acumulavam durante o início da estação de aquecimento. As cabanas tradicionais precisavam de 22 a 29 metros cúbicos de madeira a cada inverno para manter o conforto básico. Aproximadamente 9 metros cúbicos por semana durante os meses mais frios, de dezembro a março. O abrigo subterrâneo proporcionava o mesmo conforto, usando um total de 7, 3 a 10, 9 metros cúbicos. O que significava economias de combustível de 50 a 70% em comparação com edifícios acima do solo. Dados os preços locais da madeira de 2 a 3 dólares por corda para combustível entregue, essas economias totalizavam de 10 a 15 dólares a cada inverno. Para colonos com pouco dinheiro, isso era uma quantia considerável. As despesas com materiais ofereciam outra forte razão para usar técnicas de construção enterradas no solo. A madeira transportada a 24 quilômetros da estação ferroviária custava 2 a 3 vezes o preço listado da serraria devido às taxas de frete e sobretaxas de entrega no inverno. Uma cabana típica de estrutura balloon frame precisava de aproximadamente 7 metros cúbicos de madeira serrada. Incluindo pregos, ferragens, papel alcatroado e telhas, a despesa total em dinheiro apenas com materiais chegava a 40 a 60 dólares. O abrigo subterrâneo substituía a maioria dos componentes estruturais por terra local e postes do fundo do riacho, reduzindo as necessidades de dinheiro em 70 a 80 e 5%, enquanto oferecia melhor desempenho térmico. Quando se tratava de tempo de construção, os métodos tradicionais só eram vantajosos se considerados pelos prazos de conclusão em vez de horas reais de trabalho. Com mão de obra suficiente e bom tempo, as cabanas de estrutura podiam ser fechadas em 14 a 21 dias. No entanto, precisavam de cuidados constantes para evitar danos aos materiais e paradas de trabalho. A construção do abrigo subterrâneo era mais lenta, mas mostrava maior resiliência contra interrupções climáticas. A escavação e movimentação de terra podiam prosseguir sob chuva ou neve, que parariam o trabalho com madeira. Os benefícios na operação iam além da economia de combustível para incluir características de segurança que se tornariam vitais quando o clima severo desafiasse todos os elementos da construção na fronteira. A massa térmica dos abrigos subterrâneos evitava flutuações rápidas de temperatura que tornavam as cabanas tradicionais perigosas quando os sistemas de aquecimento quebravam ou o combustível acabava. Edifícios acima do solo podiam passar de temperaturas confortáveis a frio perigoso dentro de 2 a 3 horas em clima severo. Os habitantes tinham muito pouco tempo para reagir à crise de aquecimento. A construção enterrada no solo oferecia inércia térmica que prolongava o tempo de sobrevivência e minimizava as falhas catastróficas que causavam mortes em condições de nevasca.
No início de dezembro, os registros de temperatura de Nigard mostravam um desempenho estável, começando a atrair sério interesse de vizinhos que inicialmente rejeitaram suas técnicas como atrasadas e tolas. A prova estava sendo construída através de leituras diárias que não podiam ser disputadas. Temperaturas consistentes, baixo consumo de combustível e solidez estrutural suportavam as tempestades do início do inverno sem qualquer problema. No entanto, o verdadeiro desafio ainda estava pela frente durante o período mais frio. O inverno de Dakota testaria a prontidão de cada colono contra forças que destruíam os despreparados com exatidão mecânica. Em dezembro, foi realizada uma comparação sistemática para decidir se os métodos do New Guard eram inovação genuína ou auto-engano perigoso. A família McCutcheon, que estava em sua reivindicação desde a primavera de 1885, terminou sua cabana de estrutura de balão seguindo as especificações padrão de Ezra Pike. Tábuas de pinho de 5 centímetros de espessura foram colocadas sobre vigas de 5 centímetros por 10 centímetros espaçadas 6 centímetros. O papel alcatroado foi esticado para bloquear a infiltração de vento. Telhas de cedro foram instaladas com uma exposição de 7 centímetros. O edifício mede 9 m por 6, 1 m com altura interna de 44 m, de acordo com projetos de catálogo. Este design garantia abrigo à prova de intempéries com gasto mínimo. O aquecimento dependia de um fogão a lenha colocado junto à parede norte. Um cano de fogão de 2 centímetros conectava o fogão, passando pelo telhado através de um colar de chapa metálica. Durante períodos frios, o fogão consumia 6 a 8 braçadas de lenha partida por dia, mantendo as temperaturas internas entre 15, 6 e 18, 3 degraus Celsius. Mesmo com manutenção adequada, o ar vazava pelos buracos de pregos, juntas das tábuas e as lacunas inevitáveis da secagem da madeira verde. Consequentemente, o ar interno da cabana era trocado de 1 a 1, 5 vezes por hora, apesar da vedação cuidadosa com estopa e argila. Augusta Riddle registrou o desempenho comparativo fazendo leituras diárias de temperatura ao amanhecer, ao meio-dia e ao pôr do sol em ambos os edifícios. Seus registros meticulosos, mantidos com a precisão de alguém que depende de dados meteorológicos precisos para o planejamento de frete, mostraram diferenças claras no desempenho térmico. Em 14 de dezembro, a temperatura externa caiu para negativo 27, 8 graus com ventos de noroeste de 30 e 2 km. A cabana McCutcheon precisava de combustível contínuo para manter confortáveis 6 graus. Em 24 horas, o fogão queimou cerca de 9 metros cúbicos de madeira mista de choupo e carvalho. Durante as 4 horas em que o fogo foi abafado para a noite, a temperatura caiu para 2 graus Celsius. No mesmo dia, o comportamento da cabana subterrânea foi marcadamente diferente. New Guard usou cerca de 1 quilo de madeira nas mesmas 24 horas. Menos de 1/3 do consumo dos McCutcheon, enquanto ainda mantinha o conforto. As temperaturas internas variaram de 13,3 a 15,6, mas notavelmente, quando ele deixou o fogo apagar completamente às 22, a temperatura interna só caiu para 6 graus Celsius ao amanhecer. Isso mostrou uma capacidade de inércia térmica que os métodos convencionais de construção não conseguiam igualar. Jacob e Anna Krieger, imigrantes alemães que haviam chegado recentemente com 3 crianças menores de 10 anos, moravam em uma cabana construída rapidamente. Essa cabana personificava a realidade financeira da maioria dos colonos. Eles chegaram no final de setembro com pouco dinheiro, exigindo atalhos na construção que enfraqueciam a eficiência térmica. Sua construção de parede simples usava tábuas de 5 centímetros de espessura com papel alcatroado, mas sem telhas, tornando o telhado suscetível à umidade impulsionada pelo vento. O calafeto interno era uma mistura de argila e grama da pradaria, suficiente para clima ameno, mas sujeito a rachar quando as temperaturas caíam abaixo de 0 graus Celsius. O sistema de aquecimento dos Krieger combatia perdas por infiltração que cresciam exponencialmente. Em clima severo, seu pequeno fogão de caixa, suficiente para o outono, tornou-se inadequado quando o inverno de Dakota desencadeou toda a sua força. Em noites em que as temperaturas caíam abaixo de negativo 6, 7 graus, a família se amontoava em volta do fogão. Geada aparecia nas paredes internas a 9 m de distância da fonte de calor, baldes de água congelavam mesmo quando colocados perto do fogão, e a condensação da respiração encharcava cobertores e roupas a noite toda. Essas medições de base definiram uma lacuna de desempenho que se tornaria crítica. Condições extremas desafiavam todos os elementos da construção na fronteira. Durante o frio comum, as cabanas convencionais operavam perto de seus limites térmicos, sem reserva para quebras de equipamento ou falta de combustível. A cabana subterrânea mantinha temperaturas confortáveis com reserva significativa,
mostrando vantagens de massa térmica que proporcionavam eficiência e durabilidade. As interações sociais da comunidade refletiam conflitos mais amplos entre técnicas tradicionais e o avanço percebido, típicos do assentamento na fronteira. Pike continuava defendendo a construção de estrutura de balão como um sinal de civilização, afirmando que os verdadeiros colonos construíam para cima em vez de para baixo. Sua operação de frete dependia da venda de madeira, e cada cabana subterrânea significava perda de renda. A sua posição financeira na economia de fronteira escassamente povoada estava ameaçada. Ele circulou imagens de catálogo mostrando casas de madeira arrumadas com telhados inclinados e revestimento pintado, representações visuais da sofisticação oriental trazida ao deserto da pradaria. A abordagem do Newgard priorizou dados documentados em vez de debates teóricos sobre avanço arquitetônico. Ele manteve registros completos do uso de combustível, temperaturas internas e métricas de conforto, oferecendo evidências objetivas disponíveis para quem se interessasse em revisar. Evidências do seu caderno, meticulosamente escrito em norueguês com traduções para o inglês, registravam medições diárias que formavam um padrão inegável de desempenho superior. As melhorias técnicas introduzidas pelo Newgard em dezembro mostraram um profundo entendimento dos princípios de gestão de calor, que os construtores convencionais raramente pensavam. Ele suspendeu um cobertor de lã sobre a porta de entrada, deixando um espaço de 2,5 centímetros no topo, formando uma câmara de ar que reduziu a infiltração em 20 a 30%. Em tempo ventoso, a ventilação de entrada ao nível do chão podia ser ajustada de totalmente aberta a quase fechada, permitindo a regulação precisa da troca de ar fresco sem perda significativa de calor. Amontoar neve ao redor do perímetro do edifício proporcionou melhorias sazonais de isolamento que aumentaram ainda mais o desempenho térmico. O Newgard empacotou meticulosamente a neve ao longo dos lados leste e oeste, moldando lábios de vento que preveniam a erosão enquanto adicionavam massa térmica, sem exceder a carga de projeto do telhado. Esses ajustes táticos exigiam atenção constante aos padrões climáticos e às condições de neve, ilustrando a abordagem de gestão ativa necessária para a construção abrigada na terra. O sistema de ventilação também precisava de supervisão cuidadosa para manter a qualidade do ar sem sacrificar a eficiência térmica. Em espaços hermeticamente fechados, os níveis de dióxido de carbono podiam subir a concentrações perigosas, causando dores de cabeça e dificuldades respiratórias que sinalizavam troca de ar insuficiente. O Newgard avaliava a qualidade do ar através de sinais subjetivos, de alerta e conforto, ajustando as aberturas de ventilação para manter a circulação de ar fresco enquanto preservava a eficiência do aquecimento. O monitoramento da temperatura ao longo do mês revelou características de desempenho que começaram a despertar sério interesse dos vizinhos que inicialmente descartaram o abrigo como um abrigo temporário rudimentar. Os efeitos da massa térmica tornaram-se mais pronunciados à medida que as temperaturas externas caíam, oferecendo maiores benefícios durante condições severas que empurravam os sistemas de aquecimento convencionais para além dos seus limites, enquanto os edifícios de superfície experimentavam flutuações rápidas de temperatura que dificultavam a manutenção do conforto. O abrigo manteve condições estáveis dentro de faixas aceitáveis, independentemente das variações climáticas externas. Os argumentos econômicos para a construção abrigada na Terra tornaram-se mais persuasivos à medida que os custos de combustível aumentavam durante a estação de aquecimento. Os preços da madeira subiam durante o inverno, quando o transporte se tornava difícil, atingindo 3 a 4 dólares por corda de combustível entregue. A eficiência de combustível do abrigo traduzia-se em poupanças mensais de 8 a 12 dólares, em comparação com cabanas comuns. Quantias significativas para famílias que viviam com orçamentos de subsistência e pouca renda em dinheiro. Até 30 de dezembro, os dados comparativos acumularam evidências suficientes para apoiar conclusões claras sobre o desempenho térmico em condições típicas de inverno. O abrigo superou consistentemente os edifícios convencionais em eficiência de combustível, estabilidade de temperatura e margens de segurança térmica. No entanto, o próximo ano novo traria condições climáticas que testariam essas vantagens em circunstâncias extremas, que expôs as consequências reais das decisões de construção tomadas durante a estação de construção do outono anterior. A primeira semana de janeiro de 1887 trouxe uma irrupção ártica que transformou o território de Dakota numa paisagem que desafiava todos os pressupostos sobre a sobrevivência na fronteira. O padrão climático começou em 12 de janeiro, quando um grande sistema de alta pressão se instalou sobre a região da Baía de Hudson, criando condições atmosféricas que empurrariam o ar ártico para sul através das grandes planícies com intensidade sem precedentes. Meteorologistas em postos militares registraram pressões barométricas superiores a 1050 HPA, leituras que indicavam sistemas climáticos de força e duração extraordinárias.
O dia 15 de janeiro trouxe a vanguarda do que os colonos lembrariam como o ataque mais mortal do inverno rigoroso. As temperaturas caíram de menos 7 graus Celsius ao meio-dia para menos 26 graus Celsius ao pôr do sol, continuando a cair durante a noite à medida que os ventos aumentavam para 40 km por hora do noroeste. A combinação de frio extremo e vento sustentado criou condições que sobrecarregaram os sistemas de aquecimento construídos para o clima normal de inverno, destacando as margens estreitas de segurança na construção de fronteira. A cabana McCutcheon começou a mostrar sinais de dificuldade. Dentro de horas após a queda repentina de temperatura, o fogão a lenha de ferro, normalmente suficiente para ondas de frio comuns, precisou de reabastecimento contínuo para manter as temperaturas internas acima de 4 graus Celsius. John McCutcheon e seu filho adolescente alternaram turnos durante a noite. Alimentavam o fogão com lenha rachada a cada 30 a 45 minutos, vigiando qualquer retrocesso que pudesse saturar a cabana com fumaça letal. Mesmo com sua vigilância, o gelo começou a aparecer nas paredes internas por volta da meia-noite. A água na bacia adquiriu uma camada de gelo que ficou mais espessa conforme a madrugada avançava. Às 3h15 da manhã, o fogão dos McCutcheons apagou. John cochilou logo após sua alimentação das 2, e o fogo se reduziu a brasas. Essas brasas não conseguiram continuar queimando contra a corrente de ar gelada que penetrava pelas frestas da estrutura. A temperatura interna, que mal se mantinha a 3 graus Celsius, começou a cair imediatamente. Às 4 já havia caído para 0 graus Celsius, e às 4h45 estava negativo 3 graus Celsius. A bacia ficou completamente congelada. E a umidade da respiração começou a condensar nos cobertores e roupas enquanto a família se aglomerava para se aquecer. As tentativas desesperadas de John de reacender o fogo foram dificultadas pelo encolhimento das peças do fogão devido ao frio intenso. Isso causou aberturas na fornalha que bloqueavam o fluxo de ar adequado. O cano do fogão, exposto a temperaturas externas de negativo 39 graus Celsius, conduzia o frio diretamente para o interior. O frio penetrou superfícies metálicas que ficaram frias demais para tocar. Quando ele finalmente conseguiu acender o fogo às 5h20 da manhã, a temperatura da cabana havia caído para negativo 4 graus Celsius, um nível que sinalizava perigo para a exposição prolongada. A família Krieger enfrentou uma emergência análoga em sua cabana mal construída. Seu fogão menor era totalmente inadequado para as condições adversas, e o ar que penetrava pelas frestas tornava impossível regular a temperatura. Anna Krieger enrolou as 3 crianças em todos os cobertores e colchas disponíveis, formando um refúgio de sobrevivência dentro da moradia em deterioração. Ao mesmo tempo, Jacob lutava para manter o fogo e os equipamentos funcionando, que não suportavam a tensão térmica. Ao amanhecer, a temperatura interna atingiu negativo 3 graus Celsius, mesmo com queima constante, e o gelo cobria as paredes internas. Do outro lado da cabana, o comportamento do abrigo subterrâneo durante o mesmo período crucial demonstrou os benefícios da massa térmica que Newgard havia incorporado em seu projeto coberto de terra. À meia-noite de 15 de janeiro, com temperaturas externas a negativo 37 graus Celsius e ventos de 45 km por hora, a temperatura interna permaneceu estável a 12 graus Celsius. Um fogo modesto queimando 1,36 kg de madeira por hora fornecia o calor. A massa térmica da terra circundante forneceu o amortecimento essencial, que impediu flutuações rápidas de temperatura. Isso manteve as condições dentro dos limites de sobrevivência, mesmo se o equipamento de aquecimento parasse de funcionar. Newgard havia reduzido seu fogo às 22h30, deixando-o queimar até brasas às 23h15 enquanto se preparava para dormir, em contraste com construções acima do solo. A temperatura do abrigo subterrâneo diminuiu gradualmente porque o efeito de massa térmica retardou o processo de resfriamento. À meia-noite, a temperatura interna era de 11 graus Celsius. Às 2 da manhã, 10 graus Celsius. Ao amanhecer, 9 graus Celsius ainda acima do ponto de congelamento. Esse era o limite para danos estruturais aos sistemas internos e para a sobrevivência humana. O contraste-chave ficou claro ao comparar o tempo necessário para se recuperar após o reinício do sistema de aquecimento. As cabanas acima do solo precisavam de muitas horas de queima intensa para recuperar temperaturas confortáveis a partir das condições quase congelantes que se estabeleciam durante as falhas. O abrigo subterrâneo precisou de apenas 15 minutos de fogo para atingir uma confortável temperatura de 16 graus Celsius, ilustrando o efeito volante térmico que tornava os edifícios protegidos por terra resistentes a falhas de aquecimento de curto prazo. O dia 16 de janeiro não ofereceu trégua, pois a massa de ar ártico permaneceu sobre a região com força implacável. As estações meteorológicas mediram temperaturas de negativo 40 e 1 grau Celsius, com ventos persistentes de 30 e 2 a 48 km por hora, produzindo sensações térmicas que tornavam qualquer tempo ao ar livre e potencialmente mortal após apenas alguns minutos.
Os serviços de frete pararam completamente, deixando os colonos dependentes dos estoques de combustível que haviam acumulado antes do início da crise. A família McCutcheon chegou à compreensão sombria de que seus estoques de combustível não poderiam suportar as taxas de queima necessárias para sobreviver em uma construção padrão. Eles haviam usado quase metade de sua lenha de inverno em apenas 3 dias de clima severo, deixando suprimentos inadequados para o resto da temporada de aquecimento. O desespero impeliu uma escolha que o orgulho antes havia bloqueado. John McCutcheon caminhou 400 metros até o abrigo subterrâneo de Newgard para pedir refúgio para sua família. A capacidade do abrigo subterrâneo de acomodar pessoas extras destacou mais uma vez os benefícios da massa térmica em tais projetos. Com 6 adultos e 3 crianças, a ocupação aumentou significativamente. No entanto, as temperaturas constantes do solo evitaram as rápidas variações de temperatura que teriam tornado as condições de lotação insuportáveis em uma estrutura de superfície. Para compensar a maior produção de dióxido de carbono, Newgard ajustou a ventilação, abriu a entrada do piso em 1/4 de rotação adicional e deixou a janela sul ligeiramente aberta em 0, 600 e 35 centímetros. O combustível necessário para aquecer o grupo maior revelou ganhos de eficiência que pareciam quase inacreditáveis, em comparação com os métodos de aquecimento convencionais. Aproximadamente 13, 6 a 18, 1 kg de mistura de chopo e salgueiro mantiveram confortáveis 15, 6 degraus para 9 ocupantes. Isso era aproximadamente metade do combustível que uma única família teria consumido em uma casa com estrutura de balloon framed sob condições idênticas. A massa térmica absorvia o calor corporal dos muitos ocupantes e o distribuía uniformemente pelo ambiente. Isso criou um sistema de aquecimento que dependia parcialmente do calor corporal humano, em vez de apenas da queima de lenha. Em 17 de janeiro, a crise atingiu seu pico quando as temperaturas caíram para menos 42, 8 degraus, aproximando-se dos extremos históricos do território de Dakota. As velocidades do vento caíram para 24, 1 km por hora. Mas o frio intenso criou condições atmosféricas, onde qualquer falha no aquecimento poderia ser fatal em horas. Apesar dos esforços diligentes da família Krieger para manter o aquecimento de sua cabana, eles não conseguiram mais manter as temperaturas internas acima de 0 durante as primeiras horas da manhã. Era quando os fogos geralmente queimavam mais baixo. A chegada deles ao abrigo subterrâneo pouco depois da meia-noite foi o momento em que o projeto de abrigo subterrâneo de Nygaard enfrentou seu maior desafio. Ter 12 ocupantes em um espaço destinado a uma pessoa criou uma superlotação que sobrecarregou todos os aspectos do sistema de gerenciamento térmico. Os níveis de dióxido de carbono exigiam ajustes constantes de ventilação para evitar acúmulo perigoso. A umidade da respiração e do calor corporal produziu umidade que poderia ter danificado o envelope térmico se não fosse gerenciada adequadamente por meio de troca de ar controlada. O abrigo subterrâneo teve sucesso. A temperatura interna permaneceu entre 14, 4 graus e 15, 6 graus durante toda a noite, apesar de abrigar 12 pessoas em superlotação extrema. O consumo de combustível subiu para aproximadamente 22, 7 kg ao longo de 8 horas, mas ainda era muito menor do que 2 cabanas convencionais precisariam para o mesmo número de pessoas em condições semelhantes. Os efeitos da massa térmica, que pareciam meramente benéficos em circunstâncias normais, provaram ser absolutamente vitais para a sobrevivência. Avares de equipamentos e escassez de combustível criaram situações de risco de vida em edifícios acima do solo. O amanhecer de 18 de janeiro revelou uma paisagem transformada por forças que desafiaram todos os aspectos da construção na fronteira. Essas estruturas foram testadas contra critérios que distinguiam preparação bem-sucedida de erro de cálculo mortal. O abrigo subterrâneo ofereceu refúgio quando os métodos convencionais falharam, demonstrando princípios de engenharia que transformariam as técnicas de construção na fronteira. Estes eram para os colonos suficientemente inteligentes para deixar de lado o orgulho em favor de desempenho comprovado sob as condições mais adversas que a natureza poderia oferecer. O degelo de janeiro chegou no dia 22 com temperaturas subindo para menos 9, 4 graus Ps. Ventos do sul começaram a derreter a neve e o gelo que mantinham o território de Dakota em um aperto ártico. A crise terminou após 10 dias. No entanto, seu impacto alteraria as práticas de construção na fronteira em todas as planícies do norte, enquanto os sobreviventes contavam suas perdas e avaliavam as escolhas de construção que decidiram seu destino durante o pior clima da história do território. A pesquisa sistemática de danos de Augusta Riddle destacou a diferença gritante entre o desempenho de construções enterradas e convencionais em condições extremas. A cabana McCutcheon apresentou problemas estruturais em todo o seu interior, onde ciclos repetidos de gelo e degelo haviam rachado recipientes de água.
Eles também racharam cerâmica e estragaram 22, 7 kg de farinha que congelou durante as falhas do sistema de aquecimento. O dano da geada afrouxou o enchimento interior, criando novas lacunas que exigiam reparos extensos antes da próxima onda de frio. Mais criticamente, a família havia usado 68% de seu suprimento de combustível de inverno durante a crise de 10 dias, deixando reservas insuficientes para o resto do inverno. Com 2 meses restantes da estação de aquecimento, a família Krieger enfrentou consequências ainda piores devido ao mau desempenho térmico de sua cabana. A formação de gelo nas paredes internas causou danos ao papel de parede e ao rejunte em todo o edifício. Devido às repetidas flutuações de temperatura, surgiram lacunas na construção de paredes simples, tornando a cabana praticamente inabitável, a menos que uma grande reforma fosse realizada. Eles haviam usado 75% de seus suprimentos de combustível de inverno, o que exigiu escolhas entre comprar mais combustível ou encontrar outro abrigo para o resto do inverno. Em comparação, o abrigo subterrâneo não apresentou danos estruturais devido ao evento climático severo. Devido à sua massa térmica, os ciclos de temperatura que causam danos de congelamento e degelo em edifícios acima do solo foram evitados. A umidade foi controlada através de ventilação adequada, o que interrompeu os problemas de condensação que frequentemente afetam os métodos construtivos padrão. Especialmente notável, o combustível total usado durante os 10 dias inteiros, que também envolveu abrigar temporariamente 2 famílias extras, foi inferior a 90 kg de lenha mista. Isso é aproximadamente a mesma quantidade normalmente necessária para 3 dias de aquecimento em cabanas de troncos típicas. John McCutcheon foi o primeiro vizinho a pedir a Niagara detalhes completos da construção. Ele deixou de lado seu orgulho, que antes o impedia de admitir que o abrigo subterrâneo tinha um desempenho muito melhor. Ele perguntou principalmente sobre especificações práticas, o tamanho da escavação, necessidades de drenagem, dimensões dos postes e detalhes da construção do telhado. Esses detalhes eram úteis tanto para reparos urgentes quanto para projetos de construção posteriores. McCutcheon havia passado da dúvida para uma necessidade urgente de métodos que impedissem a repetição das falhas quase desastrosas que sua família havia sofrido. Newgard respondeu com sua precisão habitual, fornecendo medidas e especificações de construção na maneira sistemática de um trabalhador qualificado, ciente de que informações corretas poderiam salvar vidas. Em papel pardo, ele desenhou plantas baixas representando uma escavação de 3, 66 por 4, 80 e 8 metros. Junto com tamanhos específicos para bancos de parede, valas de drenagem e onde colocar componentes estruturais, seus diagramas apresentavam diâmetros de postes, espaçamento necessário e cálculos de carga. Isso garantiria que o telhado fosse forte o suficiente para suportar cerca de 290 e 3 a 390 e 1 kg por metro quadrado de carga que os telhados de turfa colocariam sobre ele nos piores cenários. Os detalhes técnicos que Newgard transmitiu vieram do conhecimento coletivo dos métodos de construção norueguesa protegida pela terra, ajustados para o ambiente das grandes planícies e materiais disponíveis. A profundidade da escavação tinha que ficar abaixo da linha de geada local, geralmente entre 91 e 107 centímetros no território de Dakota, para alcançar o solo que se mantinha a uma temperatura constante. Sistemas de drenagem que funcionam o ano todo precisavam de inclinação precisa, uma queda de cerca de 1 centímetro por metro de comprimento. Isso removia a água superficial do edifício sem causar erosão que pudesse desestabilizar a escavação. As especificações para a construção das paredes destacam como é essencial formar vedações herméticas entre a estrutura e a terra ao redor. Postes de algodoeiro com diâmetro de 15 a 18 centímetros forneceram resistência estrutural suficiente. Embora fossem leves o suficiente para uma pessoa manusear durante a construção, os postes precisavam de corte preciso para se ajustar às paredes de terra irregulares. Depois, o rejunte foi feito usando uma mistura de pedras, argila e palha aplicada com 4 centímetros de espessura para preencher quaisquer lacunas que pudessem reduzir a eficiência térmica. Construir o telhado exigiu foco especial na suficiência estrutural e controle de umidade em uma área onde o peso da neve poderia exceder o previsto em invernos rigorosos. Postes de 18 a 20 centímetros de diâmetro, colocados a 40 e 1 a 40 e 6 centímetros de distância de centro a centro, forneceram a capacidade estrutural mínima necessária para as cargas mais extremas. A camada de mato e palha funcionava tanto como sistema de drenagem quanto como barreira térmica. Impedia que os blocos de turfa tocassem diretamente as partes estruturais, o que poderia causar ponte térmica. Jacob Krieger analisou a construção de um abrigo subterrâneo do ponto de vista de uma família que tinha muito pouco dinheiro e habilidades modestas de construção. Suas perguntas centravam-se em métodos alcançáveis com ferramentas simples e recursos locais, evitando a necessidade de conhecimento especializado, e os equipamentos necessários para a construção padrão com estrutura de balão.
As respostas de Newgard enfatizaram como era fácil usar técnicas de construção protegidas pela terra que dependiam de escavação manual, pedra e argila locais e postes do fundo do riacho. Ao contrário de madeira dimensional, cara e acessórios. Os benefícios financeiros da construção de abrigos subterrâneos tornaram-se cada vez mais atraentes. Enquanto os vizinhos calculavam as despesas de reparar edifícios regulares danificados pelo clima severo e também lidavam com a escassez de combustível causada pelo uso excessivo durante a crise, os reparos em vazamentos de ar, interiores danificados e partes estruturais enfraquecidas poderiam facilmente chegar a 15 a 25 dólares por cabana. Essas quantias consideráveis estavam se aproximando do custo total dos materiais para construir um novo abrigo subterrâneo. Anna Krieger começou a fazer planos imediatamente para construir um abrigo subterrâneo para substituir sua cabana em declínio, antes que o próximo clima extremo desafiasse os sistemas de aquecimento da fronteira. O método dela focava em preocupações pragmáticas adaptadas para lares com crianças pequenas. A altura do teto era suficiente para permitir que adultos ficassem em pé confortavelmente. Durante o degelo da primavera, os pisos permaneciam secos e o design de ventilação mantinha o ar fresco, evitando correntes de ar perigosas perto de onde as pessoas dormiam. À medida que notícias sobre a eficácia das estruturas subterrâneas circulavam entre os colonos dispersos, a empresa de transporte de Pike se adaptou à demanda mutável por materiais de construção. A venda de madeira caiu à medida que um número crescente de colonos adotava construções com aterro. Havia uma necessidade crescente de produtos específicos, como conexões para tubos de fogão e vidros para janelas voltadas para o sul, que aumentam a captação de calor do sol em layouts de habitações subterrâneas. Pike começou a fornecer cal para caiar e examinar os detalhes da construção de habitações subterrâneas. Para dar orientação técnica, precisa a clientes que buscavam alternativas às técnicas padrão. O endosso das práticas de construção da Newgard por White Willow exerceu influência significativa sobre os colonos. Quem havia rejeitado inicialmente os métodos de construção nativos como soluções temporárias grosseiras? Seu amplo conhecimento da construção de casas de terra ofereceu contexto histórico, revelando os conceitos avançados de engenharia por trás de técnicas que os artesãos europeus não conseguiam entender. A eficiência térmica que parecia extraordinária para os colonos era, na verdade, o resultado do uso de massa térmica e do controle de infiltração de ar práticas que os designers nativos americanos haviam aperfeiçoado por gerações nas planícies. A mudança na comunidade foi além das escolhas pessoais de construção para uma adoção generalizada de técnicas que valorizam a eficácia térmica acima do design visual. O ridículo que inicialmente recebeu os esforços de escavação da Newgard se transformou em reconhecimento de que construir abaixo do solo era uma resposta inteligente ao clima local. Essa abordagem superou os métodos tradicionais trazidos de áreas mais quentes. Em março, mais 5 famílias começaram a escavar suas habitações subterrâneas, com o objetivo de terminar antes do próximo inverno. Esse aumento na construção marcou uma grande mudança nos hábitos de construção na fronteira, impulsionado por dados comprovados que mostravam melhores resultados em ambientes adversos. Não se tratava de aparência ou ideias culturais de design de construção correto. A avaliação conclusiva de Augusta Riddle, anotada em seus registros de primavera, mediu a mudança usando números financeiros diretos. Lares com estruturas padrão queimavam em média 7 a 9 cordas de madeira, aproximadamente 25 a 33 metros cúbicos. No inverno de 1886-1887, incluindo despesas extras para reparar danos e comprar suprimentos de emergência, as casas subterrâneas precisavam de apenas 2 a 3 cordas, cerca de 7 a 11 metros cúbicos. O uso total de madeira, sem danos relacionados a tempestades, representou economias de entre 25 e 40 dólares por lar. Esse dinheiro poderia ser usado para melhorar a terra, comprar animais ou outros investimentos na prosperidade duradoura da propriedade. A ideia que Newgard havia comprovado ao construir e rastrear resultados cuidadosamente se tornou conhecimento comum em toda a região. Construa junto à terra e ganhe tempo precioso, pois durante a noite mais fria do inverno, o próprio tempo se torna o calor mais valioso que se pode possuir.